Fala galera, beleza? Meu nome é Carlos Henrique, sou aluno do quarto semestre de Medicina da UFCA e sou membro do projeto de Prevenção e Orientação para Intoxicações no Cariri. Nossa coordenadora é a professora Gisilene Farias e esse nosso projeto tem como principal objetivo abordar as questões referentes a intoxicações por agrotóxicos, certo? E aí dentro desse tema eu trago para vocês uma videoaula bem rápida sobre intoxicação por organofosforados. Né? Os organofosforados, que eu vou chamar de OF, eles são uma classe de inseticidas, tá? São das mais empregadas em termos mundiais. E o Brasil está entre os maiores consumidores. Só na América Latina, de todo o consumo desses produtos, o Brasil é responsável por cerca de 50%, certo? E aí, se você observar aqui nessa tabela, em relação às intoxicações com essas substâncias, no ano de 2007 a 2017, só por tentativa de suicídio a gente teve quase 13 mil casos. E aí então você vê a relevância do tema, tá? Então é muito provável que você, como plantonista ou estagiário na urgência e emergência, possa se deparar com um quadro desse, com intoxicação aguda por essas substâncias. E aí é importante a importância de você ter o conhecimento para diagnosticar e fazer o manejo mais rápido possível, visto que quanto mais precoce for feito isso, melhor será o prognóstico do paciente. O mecanismo de ação dessas substâncias, dos organofosforados, como é que funciona? É bem simples. Eles atuam fazendo a fosforilação da acetilcolinesterase, ou seja, a acetilcolinesterase é uma enzima nossa responsável por hidrolisar, né, por quebrar a acetilcolina. Tá? E aí, quando você faz o bloqueio dessa enzima, da acetilcolinesterase, você vai ter o acúmulo de acetilcolina, que é o nosso neurotransmissor, um dos nossos neurotransmissores, né? Vai ocorrer esse acúmulo nas fendas sinápticas e, consequentemente, vai ter uma hiperestimulação desses receptores, né? Responsável por receber essa acetilcolina. E aí, dependendo da localização do receptor, você vai manifestar um quadro clínico característico, certo? Aqui eu coloquei esse ponto, OF atuam como agonistas colinérgicos indiretos. Por quê? Porque apesar de esses organofosforados não atuarem diretamente nos receptores, né, indiretamente ele vai causar um quadro de hiperestimulação, como se estivesse sendo, como se ele fosse um agonista, porque ele vai bloquear a enzima, consequentemente a gente vai ter um aumento do neurotransmissor da acetilcolina e uma hiperestimulação. Então por isso que indiretamente ele causa essa hiperestimulação e por isso agonista colinérgico indireto. Manifestações clínicas. Então, gente, as manifestações clínicas, para a gente entender a manifestação clínica, você tem que saber onde é que estão localizados esses receptores, né, que vão receber a acetilcolina que está aumentada devido ao bloqueio da enzima que degrada ela, né? Então, a acetilcolina, antes de tudo, ela tem uma função, né, muscarínica e nicotínica. Então, ou seja, ela vai se ligar aos receptores muscarínicos e aos receptores nicotínicos. Em relação aos receptores muscarínicos, a gente tem 5 classes, porém classificadas em relação à sua localização. A gente só tem essas 3, tá? Que é o M1, M2 e M3. Os M1, os receptores M1, estão localizados principalmente nas células parietais gástricas, o M2 nas células cardíacas e músculo liso, e o M3 na bexiga, glândulas exócrinas e músculo liso. Os receptores nicotínicos estão localizados principalmente no sistema nervoso central, nas glândulas suprarrenais e nas junções neuromusculares. Tá? Coloquei esse quadro aqui só para frisar que os receptores nicotínicos, quando ativados, eles vão funcionar como canais iônicos, tá? Permitindo a entrada de sódio e gerando assim um potencial de ação. Pronto, partindo para as manifestações clínicas em si, a gente tem 3 principais quadros, né? A síndrome colinérgica aguda, síndrome intermediária e neuropatia tardia. Tá? Na síndrome colinérgica aguda, o que a gente tem? Que é a mais precoce, que se inicia aí, né, logo após a intoxicação. A gente pode ter miose, lacrimejamento, salivação excessiva. Tá? Se você observar, são glândulas exócrinas, justamente onde está localizado aqueles receptores muscarínicos, alterações da acuidade visual, manifestações cardíacas também devido aos receptores muscarínicos que estão no músculo cardíaco, tremores, paralisias e convulsões, isso aqui já relacionado ao nosso sistema nervoso. E a principal causa de morte com intoxicações por essas substâncias é a falência respiratória.
Tá? Síndrome intermediária. O principal sintoma é a falência respiratória. Então é a mais característica dessa fase. Também temos a diarreia intensa. E aí como é que acontece essa falência respiratória? No momento da intoxicação, né, quando você está ali com os organofosforados inibindo a acetilcolinesterase, a gente vai ter o aumento da acetilcolina e, consequentemente, uma hiperestimulação desses receptores. E aí, como vocês viram, os receptores nicotínicos eles também estão nas junções neuromusculares. Então lá, né, a acetilcolina vai fazer uma hiperestimulação desses receptores. Então, naturalmente, né, a gente vai ter um processo de down regulation, de redução desses receptores para que consiga equilibrar nesse processo de excitação. E aí, posteriormente, quando os níveis dos organofosforados diminuírem, certo? A gente vai ter paralelamente, tá? Já que a gente teve uma redução desses receptores, a gente pode ter uma disfunção, né, muscular nos músculos que auxiliam o processo ventilatório, ou seja, no processo de respiração. Então, aí por isso, nessa falência respiratória, devido justamente a esse processo de down regulation. A neuropatia tardia, e, gente, só lembrando que essas fases não obrigatoriamente vão ocorrer em todos os casos de intoxicação. Vai depender, é claro, se o paciente for tratado ou não, e aí ele pode evoluir. E também todas as três fases têm potencial de causar a morte. Tá? Neuropatia tardia, né, já é relacionada ao sistema nervoso central. A gente tem um formigamento nos dedos, né, que pode ser visto também como uma sensação de queimação nos membros, né, esse formigamento pode subir para os membros superiores. E o paciente pode mostrar também, né, uma marcha atáxica, também decorrente desse processo, né, de interferência nas junções neuromusculares. E aí pode ter um processo de fraqueza muscular, né, um tipo de fraqueza muscular devido a essa alterações dos receptores e podem apresentar essa disfunção motora, né, caracterizando a marcha atáxica. E aí, gente, só para colocar mais esse ponto, para ver a importância, né, clínica que essas intoxicação tem, foi visto também em estudo com ratos que é possível que esses organofosforados também causam infertilidade, tá? Foi feito testes em animais e a gente viu que teve alterações histopatológicas nos testículos e diminuição da contagem de espermatozoides. Tá? Apesar de ter sido em animais, eu já vi também literaturas que trazem como possíveis consequências dessas intoxicações a infertilidade humana. Tá? Então era isso, gente. Tá aqui as referências. Obrigado e até a próxima.